Aos 68 anos, meu marido me estuprava toda noite, dizendo que era minha obrigação, até colocar câmera escondida no quarto. Deixe um comentário dizendo de onde você está assistindo essa história. Vamos continuar, boa história. Estou aqui parada no cartório, segurando documentos que vão destruir completamente o homem que jurou me amar por 50 anos. Minhas mãos tremem tanto que o papel farfalha como folhas secas ao vento. Mas não é medo, é essa mistura estranha de alívio e raiva. A caneta pesa como chumbo entre meus dedos, mas vou assinar cada página. Vou acabar com ele do jeito que ele tentou acabar comigo. Olho para essas mãos enrugadas que seguram os papéis, mãos que trabalharam durante décadas cuidando de uma casa imensa, preparando. Mãos que ainda tremem, lembrando das noites em que tentei empurrar aquele corpo pesado para longe do meu, implorando que parasse. Aos 68 anos, cada marca na minha pele conta uma história de sobrevivência que ninguém imaginou. Cada ruga esconde um segredo terrível. Passei a vida inteira construindo uma fortaleza de silêncio, tijolo por tijolo, engolindo humilhações que ninguém testemunhou naquela casa. Meu nome é Maria Aparecida, mas durante todos esses anos me tornei apenas a esposa dele, a sombra que servia café e sorria nas festas. Não houve um momento dramático onde tudo desabou, mas uma série lenta de abusos noturnos e desprezo diurno que me apagaram aos poucos. Cada noite que ele entrava no quarto com aquele olhar, cada vez que eu implorava, e ele ria dizendo que era minha obrigação de esposa. Antes de continuar minha história, gostaria de saber quem está do outro lado me ouvindo. Comente seu nome e de onde você está assistindo. Confira se você já está inscrito no canal. Isso me ajuda muito a continuar trazendo essas histórias reais para vocês que me acompanham. Escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Adoramos saber até onde nossas histórias estão chegando. É importante. Como cheguei aqui neste cartório, prestes a assinar a sentença final dele. Tudo começou 3 meses atrás, numa noite igual a tantas. Ele chegou em casa depois da meia-noite cheirando a perfume caro que não era o meu, mas fingi que não percebi, como sempre fiz. Naquela noite foi pior que o normal, mais violento, e quando tentei resistir, ele segurou meus pulsos com tanta força que ficaram roxos. No dia seguinte, fazendo compras no supermercado, encontrei Dona Teresa, minha vizinha de anos, que olhou para as marcas no meu braço. Ela não disse nada, mas seus olhos falaram tudo, aquela mistura de pena e desconforto de quem sabe, mas prefere não se envolver nisso. Foi ali, entre corredores de produtos de limpeza, que a vergonha me engoliu inteira. Percebi que todos sabiam e ninguém fazia nada por mim. Quando cheguei em casa naquele dia, ele estava no escritório ao telefone, falando baixo demais, rindo de um jeito que nunca usava comigo. Algo no tom daquela risada me fez parar atrás da porta. Meu coração disparou quando ouvi ele dizer o nome dela pela primeira vez. Camila? Ele sussurrou com aquela doçura enjoativa. Logo, logo a velha vai estar fora do caminho e teremos tudo o que sonhamos, meu amor. O mundo não desabou dramaticamente naquele momento, mas começou a inclinar devagar, como um terremoto silencioso rachando os alicerces. Fiquei ali parada, sem conseguir me mexer, processando que durante anos ele não apenas me violentava, mas planejava algo muito pior ainda. Naquela noite fingi que estava dormindo. Quando ele entrou no quarto, cada fibra do meu corpo estava em alerta máximo esperando qualquer coisa. Mas nada aconteceu diferente. Ele fez o que sempre fazia enquanto eu morria por dentro, contando os minutos para aquilo acabar logo. Nos dias seguintes, comecei a prestar atenção em coisas que antes passavam despercebidas, pequenos detalhes que agora gritavam conspiração. Os comprimidos para a pressão que ele insistia que eu tomasse todos os dias, sempre servidos por ele mesmo, com aquele sorriso falso carinhoso. As consultas médicas que ele marcava e acompanhava pessoalmente, nunca me deixando falar sozinha com os doutores sobre como me sentia.
as ligações que ele atendia saindo da sala, o celular que mantinha sempre no bolso, nunca deixando em cima da mesa como antigamente. Comecei a sentir medo de verdade, aquele tipo de medo gelado que toma conta da espinha e não vai embora nem quando você tenta dormir. Será que ele estava me envenenando devagar? Será que aqueles remédios eram realmente para pressão ou algo para me enfraquecer aos poucos? Uma tarde, enquanto ele estava no trabalho, revirei o carro dele procurando qualquer coisa que confirmasse minhas suspeitas horríveis. Debaixo do banco do motorista, enfiado numa fresta estreita, encontrei um celular antigo que nunca tinha visto antes na minha vida toda. E foi assim que acabei aqui, neste cartório, 3 meses depois, segurando provas que vão mandar aquele monstro para a cadeia finalmente. Mas volto àquele momento crucial, com o celular escondido tremendo nas minhas mãos, enquanto tentava adivinhar a senha desesperadamente. Tentei a data de nascimento dele, nada. Tentei nossa data de casamento, nada. Meu coração batia tão forte que doía no peito. Então, num impulso, digitei os números da placa do carro dele, aquele carro importado, que ele amava mais que tudo, e o celular desbloqueou. O que vi ali naquelas conversas de WhatsApp foi tão pior do que qualquer pesadelo que eu pudesse ter imaginado em 68 anos de vida. Mensagens e mais mensagens entre ele e essa tal Camila, uma enfermeira de 38 anos que trabalhava no hospital onde ele fazia check-ups. Eles riam de mim, me chamavam de velha caduca, patética, um estorvo que precisava ser removido logo para eles ficarem com tudo que era meu. As mensagens eram de meses atrás, detalhando cada passo do plano macabro que arquitetaram para me matar e fazer parecer morte natural. Camila mandava fotos dos remédios que conseguia no hospital, doses cavalares de sedativos misturados aos meus comprimidos de pressão normais. Ele respondia com emojis de risada, dizendo que eu já estava mais fraca e confusa, que logo teria um derrame ou ataque cardíaco. O mais terrível foi ler ele dizendo que mal podia esperar pelo funeral, que seria um alívio finalmente se livrar da esposa inútil. Sentei no chão daquele carro, com o celular na mão, e chorei de um jeito que não chorava desde que enterrei minha mãe há 30 anos. Não eram lágrimas de tristeza apenas, mas de raiva pura, de traição absoluta, de 50 anos da minha vida jogados no lixo como nada. Quantas noites eu tinha aguentado aquele homem me usar como objeto? Quantas vezes engoli o nojo para manter a paz do casamento maldito? Tudo para descobrir que ele não apenas não me amava, mas me odiava tanto que planejava meu assassinato com a amante 30 anos mais nova. Fiquei ali naquele carro durante 1 hora inteira, lendo cada mensagem, salvando tudo, fazendo capturas de tela de todas as conversas horríveis. Tinha fotos também dessa Camila usando minhas joias, aquelas que minha avó me deixou quando morreu e que guardava com tanto carinho sempre. Ela posava no espelho usando meu colar de pérolas, fazendo biquinho, escrevendo: em breve tudo isso vai ser oficialmente meu, velha estúpida. Descobri que ela era filha de um primo distante meu, que ele conheceu numa festa de família há 2 anos e começou a manipular desde então. O plano era casar com ela assim que eu morresse, herdar minha parte da empresa que construí junto com meu pai antes de conhecer esse demônio. Eram 40% de uma fábrica que valia milhões, minha herança de família, que ele nunca conseguiu colocar as mãos porque estava no meu nome. Com as mãos ainda tremendo, copiei tudo para o meu e-mail, apaguei o histórico do celular e coloquei de volta exatamente onde encontrei. Naquela noite, quando ele chegou em casa, servi o jantar sorrindo, como sempre fiz. Mas pela primeira vez em décadas, eu tinha um plano. Fui até uma loja de eletrônicos no dia seguinte e comprei uma câmera pequena de segurança que grava tudo e salva na nuvem automaticamente. Instalei escondida no quarto, camuflada dentro de um porta-retratos antigo na cômoda, com um ângulo perfeito para capturar a cama toda.
Precisava de provas concretas dos abusos noturnos também, não apenas das mensagens de assassinato. Queria destruir ele completamente na justiça. Durante 2 semanas gravei tudo. Cada noite horrível onde ele entrava no quarto e fazia o que queria comigo, ignorando quando eu dizia não. Nas gravações, dava para ouvir minha voz claramente implorando que parasse, que doía, que eu não queria, e ele rindo, zombando de mim. Ele dizia coisas como: "Você é minha esposa, é sua obrigação, cala a boca e fica quieta que logo acaba", como se eu fosse um objeto seu. Enquanto isso, durante o dia, comecei a procurar advogados especializados em violência doméstica e tentativa de homicídio sem ele desconfiar. Encontrei doutora Beatriz, uma advogada de 45 anos, que ficou horrorizada quando mostrei as mensagens e contei tudo o que estava acontecendo. Ela me orientou a fazer exames toxicológicos para provar que tinha substâncias estranhas no meu sangue, drogas que não deveria estar tomando. Os resultados confirmaram doses altíssimas de benzodiazepínicos e outros sedativos que definitivamente não estavam na receita do meu médico oficial. Com todas as provas reunidas, doutora Aise Beatriz entrou com uma ação criminal por tentativa de homicídio, estupro conjugal e conspiração para assassinato. Mas antes que a polícia batesse na porta dele, eu tinha um último plano, uma vingança pública que ele jamais esqueceria pelo resto da vida. Nosso aniversário de 50 anos de casamento estava chegando. Ele insistiu em fazer uma festa enorme para celebrar, ironicamente falando. Convidou todos os amigos empresários, a família inteira, políticos locais, gente importante da cidade que admirava aquele homem falso. Ele não fazia ideia que eu sabia de tudo. Continuava me dando os remédios envenenados que eu discretamente cuspia no vaso depois. A festa foi marcada para um sábado no salão de eventos mais chique da cidade, com mais de 200 dentes convidados confirmados e imprensa local. Contratei um técnico de audiovisual particular e pedi algo especial. Uma apresentação surpresa para homenagear meu querido marido amado. Na noite da festa, me arrumei lindamente. Usei o vestido mais caro que tinha, as joias que ela tanto cobiçava. Estava radiante. Ele me olhou surpreso. Fazia anos que não me via tão arrumada e até comentou que eu estava bonita com aquele sorriso cínico no rosto. Todos chegaram, champanhe corria solto, aperitivos caros circulavam, a orquestra tocava músicas românticas, tudo perfeito e hipócrita demais. Na hora do brinde oficial, pedi licença ao apresentador e disse que tinha preparado uma homenagem especial para meu marido querido. As luzes do salão se apagaram, todos fizeram silêncio, esperando algum vídeo emocionante com fotos antigas do casamento feliz e duradouro. O que apareceu na tela gigante foram as capturas das mensagens dele com Camila, ampliadas para todos verem cada palavra nojenta escrita. O silêncio no salão foi tão profundo que dava para ouvir respirações presas. 200 pessoas lendo aquelas mensagens de horror simultaneamente. Depois vieram os áudios, a voz dele cristalina, dizendo que mal podia esperar para me ver morta, que o funeral seria sua libertação. E então, para finalizar, trechos editados das gravações do quarto, onde ficava claro que ele me forçava todas as noites, ignorando meus pedidos. Acendi as luzes e vi o rosto dele, branco como papel, a boca aberta, sem conseguir formar palavras, suor escorrendo pela testa gelada. Camila estava lá também. Ele teve a audácia de trazê-la como convidada especial e agora todos olhavam para ela com nojo e desprezo absolutos. Antes que alguém pudesse reagir, falei no microfone com a voz mais firme que consegui reunir depois de 50 anos de silêncio forçado. Durante 50 anos vivi com este homem que vocês admiram tanto, enquanto ele me estuprava toda noite dizendo que era minha obrigação de esposa. Mas não satisfeito em me destruir física e emocionalmente,
Ele planejou me assassinar com a ajuda da amante para roubar minha herança familiar. Todas as provas que viram aqui já estão com a polícia e com meu advogado, incluindo exames que mostram veneno no meu sangue por meses. A polícia está lá fora, esperando para prendê-lo por tentativa de homicídio, estupro conjugal, conspiração e fraude. Ele não vai escapar desta vez. O caos que se instalou no salão foi indescritível. Gritos, choros, gente saindo correndo, fotógrafos tirando fotos. Tudo desmoronou em segundos. Ele tentou correr, mas 2 policiais entraram e o algemaram ali mesmo, na frente de todos aqueles convidados chocados e horrorizados. Camila também foi presa como cúmplice. A enfermeira que fornecia os remédios para me matar, devagar estava acabada profissional e pessoalmente. Vi os olhos dele me procurando no meio da multidão. Aquele olhar de ódio puro, misturado com desespero, mas não senti pena nenhuma daquela criatura. Os amigos empresários que tanto o admiravam viraram a cara com nojo. As mulheres choravam, abraçando umas às outras, horrorizadas com as revelações. A família dele tentou me culpar, dizendo que eu estava inventando, mas os exames toxicológicos e as gravações não mentiam sobre nada. Nos dias seguintes, a história explodiu na cidade inteira. Jornais locais publicaram tudo. Ele se tornou o exemplo perfeito do monstro escondido. O processo foi rápido, porque as provas eram irrefutáveis. Ele pegou 15 anos de prisão por tentativa de homicídio e mais 8 por estupro conjugal. Camila perdeu o registro de enfermeira, pegou 10 anos como cúmplice e foi expulsa da família após descobrirem que ela roubou muito mais. No divórcio, consegui ficar com tudo: a casa, os carros, os investimentos e, principalmente, meus 40% da empresa familiar que ele tanto cobiçou. Ele saiu da prisão sem nada, sem reputação, sem dinheiro, sem amigos, apenas um velho de 70 anos, destruído pela própria ganância doente. Na cidade, virou piada. Ninguém mais falava com ele. Até os antigos parceiros de negócios cuspiram quando ele tentou se aproximar pedindo ajuda. Você já descobriu que a pessoa que dormia ao seu lado todas as noites planejava te matar? Como você lida com uma traição dessa magnitude? Se você está me acompanhando até aqui, deixa um comentário contando se você também já foi traído por alguém que amava muito. Sua história importa para mim. Quero ler nos comentários suas experiências, saber que não estou sozinha nessa dor toda que passei. Mas minha história não termina aí. Tinha mais coisas enterradas que só descobri depois que ele já estava preso longe de mim finalmente. Investigando mais a fundo com a ajuda da doutora Beatriz, descobrimos que essa não era a primeira vez que ele planejava algo assim horrível. A primeira esposa dele, aquela que ele sempre disse ter morrido de câncer há 40 anos, na verdade morreu de forma muito suspeita. Os registros médicos mostravam que ela também apresentava sintomas de envenenamento crônico nos meses anteriores à morte repentina por falência múltipla. Nunca conseguimos provar definitivamente, mas os indícios eram muito fortes de que ele já tinha matado antes e saiu impune da primeira vez. Isso me deixou com um frio na espinha, perceber que casei com um assassino real que provavelmente matou a primeira mulher também. Quantas vezes escapei da morte por pouco? Quantas doses daqueles remédios malditos faltavam para eu ter o derrame que ele tanto esperava? Enquanto o processo corria e ele apodrecia na prisão, comecei a reconstruir minha vida aos 68 anos, algo que nunca imaginei ser possível. Vendi a casa enorme onde sofri tanto. Aquelas paredes testemunharam coisas terríveis demais para eu conseguir continuar morando ali dentro. Comprei um apartamento pequeno e aconchegante na praia. Sempre sonhei em morar perto do mar, mas ele nunca permitiu porque odiava calor. Fiz amizade com outras mulheres da minha idade no condomínio. Mulheres que também tinham histórias difíceis de casamentos complicados e sofridos. Descobri que não estava sozinha.
que muitas de nós daquela geração aguentaram abusos em silêncio por décadas, achando que era normal. Comecei terapia pela primeira vez na vida. Processar 50 anos de trauma não é fácil, mas aos poucos fui me reconectando comigo mesma. Tinha perdido completamente quem eu era antes dele. Não lembrava mais dos meus sonhos, dos meus gostos, da Maria que existia antes. Voltei a pintar, algo que adorava fazer na juventude, mas ele sempre zombou, dizendo que era perda de tempo e coisa de gente desocupada. Meus quadros não eram obras-primas, mas cada pincelada representava um pedaço da minha liberdade reconquistada depois de tanto sofrimento. As mulheres do condomínio começaram a me procurar para conversar, contar suas próprias histórias, pedir conselhos sobre como denunciar abusos. Me tornei, sem querer, uma espécie de exemplo vivo de que nunca é tarde para buscar justiça e reconstruir a vida que foi roubada. Dei palestras em centros comunitários para idosos, especialmente mulheres, sobre violência doméstica e os sinais de relacionamentos abusivos sempre. Muitas choravam ouvindo minha história, se reconheciam naquelas palavras, percebiam que não eram loucas por se sentir presas e infelizes. Ajudei 3 mulheres a denunciar maridos violentos, acompanhei no IML, na delegacia, ofereci meu apartamento como abrigo temporário seguro. Descobri um propósito que nunca tive durante o casamento. Transformei minha dor em força para ajudar outras mulheres a escaparem antes. 1 ano depois da prisão dele, recebi uma carta na cadeia. Ele pedia perdão. Dizia que estava arrependido de tudo que fez comigo. Rasguei sem terminar de ler. Não tinha interesse nenhum nas desculpas vazias de um homem que planejou me matar e me estuprou por décadas. Perdão é para quem merece, para quem genuinamente se arrepende e tenta reparar o mal feito. Ele só estava com medo de morrer sozinho. A família dele tentou me convencer a retirar as acusações, dizendo que ele estava velho e doente, que a prisão estava matando ele. Respondi que ele não teve pena nenhuma quando tentou me matar. Não teve compaixão quando me forçava todas as noites ignorando meu choro. Justiça não é vingança. É consequência natural dos atos hediondos que alguém comete contra outro ser humano, indefeso e confiante sempre. Camila tentou me escrever também, chorando que tinha sido manipulada, que ele prometeu casar e ela era jovem demais para entender tudo. Com 38 anos, ela sabia exatamente o que estava fazendo. Escolheu conscientemente ajudar a matar uma mulher idosa por dinheiro e herança. Não respondi. Essas pessoas não merecem meu tempo nem minha energia emocional. Já desperdicei 50 anos com gente que não valia nada. Aos 70 anos agora, 2 anos depois de tudo que aconteceu, posso dizer que finalmente sou feliz de verdade pela primeira vez. Acordo todos os dias vendo o mar pela janela, tomo café na varanda ouvindo as ondas, pinto o que quero, falo com quem quero. Não tenho mais ninguém controlando meus horários, minhas roupas, minhas amizades, meu dinheiro, meu corpo, nada. Sou completamente livre finalmente. A liberdade tem um gosto que é impossível descrever para quem nunca viveu aprisionado durante metade da vida inteira sem esperança alguma. Claro que ainda tenho pesadelos às vezes. Acordo assustada achando que ele está no quarto vindo em minha direção com aquele olhar. Mas aí lembro que ele está preso, que não pode mais me tocar, que tem guardas impedindo ele de chegar perto de mim novamente. A terapia me ensinou que cura não é esquecer o que aconteceu, mas aprender a viver plenamente, apesar das cicatrizes profundas deixadas. Reconstruí minha relação com meus 40% da empresa. Agora participo ativamente das decisões, os sócios me respeitam, minha voz finalmente importa. Usei parte dos lucros para criar uma fundação de apoio a mulheres vítimas de violência doméstica, especialmente idosas que ninguém escuta. O nome da fundação? Maria Aparecida Vive, em homenagem à mulher
que quase foi apagada, mas conseguiu sobreviver e prosperar contra tudo. Já ajudamos mais de 200 mulheres a sair de relacionamentos abusivos, oferecemos abrigo, apoio jurídico, terapia, tudo o que eu gostaria. Ver essas mulheres reconstruindo suas vidas, sorrindo novamente, recuperando sua dignidade, me dá um senso de propósito que nunca conheci antes. Algumas pessoas me perguntam se não tenho medo dele sair da prisão em algum momento e vir atrás de mim buscando vingança. Não tenho medo nenhum. Tenho medida protetiva vitalícia, sistema de segurança no apartamento e, principalmente, não sou mais aquela Maria frágil. Aprendi defesa pessoal, carrego spray de pimenta, tenho amigos que checam se estou bem todos os dias, construí uma rede de proteção, mas mais importante que tudo isso, aprendi que minha vida vale mais que qualquer medo, que nenhum homem vai me fazer viver escondida novamente. Às vezes encontro pessoas na rua que reconhecem minha história dos jornais e me param para dizer que sou corajosa, que sou inspiração. Eu respondo sempre a mesma coisa: não sou corajosa. Sou apenas uma mulher que decidiu que merecia viver com dignidade nos anos finais. Coragem não é não ter medo, é ter medo e fazer o que precisa ser feito, mesmo assim. É escolher a vida quando seria mais fácil desistir. Quantas Marias existem, agora mesmo sofrendo em silêncio, sendo violentadas por maridos que dizem que é obrigação, planejando até mesmo assassinato? Quantas estão lendo isso agora e se reconhecendo, com medo de denunciar porque acham que ninguém vai acreditar, que são velhas demais? Deixo aqui meu recado para vocês que talvez estejam passando por algo parecido com o que passei durante esses 50 anos de inferno. Não importa a sua idade, não importa quanto tempo está casada, não importa o que vão dizer, sua vida vale mais que qualquer convenção social. Denuncie, procure ajuda, converse com alguém de confiança, ligue 180, vá na delegacia da mulher, não morra em silêncio por vergonha. Vergonha tem que ter quem agride, quem violenta, quem mata, quem conspira, não quem sofre e busca desesperadamente uma saída possível. Eu sei que é difícil, sei que é assustador, sei que parece impossível recomeçar aos 60, 70, 80 anos, mas é possível sim. É melhor viver 10 anos em paz do que morrer 10 anos antes em um casamento que é uma prisão disfarçada de lar feliz. Aquele dia no cartório, quando assinei os papéis do divórcio e da denúncia criminal, minha mão tremia, mas meu coração estava em paz. Sabia que estava fazendo a coisa certa, que estava escolhendo a vida, que estava honrando todas as mulheres que não conseguiram escapar. Hoje, quando olho no espelho, vejo rugas de sim, cabelos brancos de sim, marcas do tempo sim, mas principalmente vejo uma sobrevivente vitoriosa. Vejo uma mulher que olhou para o abismo da morte planejada e disse: não, você não vai me levar. Ainda não. Não desse jeito covarde. Minha vingança não foi violenta, não derramei sangue, não agi fora da lei. Minha vingança foi simplesmente sobreviver e prosperar completamente. Foi expor a verdade dele para o mundo inteiro ver. Destruir a máscara de homem respeitável que ele usou durante 50 anos, enganando todos. Foi tirar dele tudo o que ele mais valorizava: dinheiro, reputação, status, liberdade, respeito, e deixar apenas as consequências dos atos. Ele esperava que eu morresse quietinha, que desaparecesse sem fazer barulho, que fosse enterrada com todos os segredos dele intactos sempre, mas subestimou a força de uma mulher que não tem mais nada a perder, que já foi quebrada tantas vezes que aprendeu a se reconstruir. Dizem que vingança é um prato que se come frio. A minha foi servida gelada em uma festa com 200 testemunhas e câmeras gravando tudo. O pior para ele não foi a prisão. Foi todo mundo saber quem ele realmente era. Foi não poder mais fingir ser o empresário respeitável. Foi caminhar pelas ruas, depois de solto em liberdade condicional,
e ver pessoas atravessarem para o outro lado, evitando ele com nojo, foi tentar frequentar os mesmos lugares de antes e ser expulso pelos donos que não queriam um estuprador condenado no estabelecimento. Foi descobrir que reputação leva uma vida inteira para construir e apenas um dia para destruir completamente, sem chance de recuperação possível. Enquanto isso, eu floresci de maneiras que nunca imaginei ser possível aos 68 anos, depois de uma vida inteira de opressão e invisibilidade total. Meus quadros começaram a ser vendidos em uma galeria local. Nada de grande escala, mas pessoas comprando pedaços da minha arte finalmente. Conheci um grupo de teatro para a terceira idade e participei de uma peça sobre mulheres que vencem adversidades. Foi libertador demais. Viajei pela primeira vez na vida por escolha própria. Conheci o Nordeste, as praias lindas, a cultura, a comida, gente acolhedora e calorosa. Cada experiência nova era uma reconquista de tudo que me foi negado durante décadas de controle absoluto sobre cada aspecto da minha vida. Algumas pessoas me perguntam se não me arrependo de ter exposto tudo publicamente, se não teria sido melhor resolver em privado. Respondo que casos de violência doméstica prosperam justamente no silêncio cúmplice, na vergonha das vítimas, no segredo mantido a 7 chaves. Expor publicamente foi minha forma de gritar para outras mulheres que não estão sozinhas, que podem buscar justiça, que serão acreditadas. Foi também minha forma de impedir que ele fizesse isso novamente com outra mulher, porque agora todos sabem do que ele é capaz. Um predador só consegue agir quando ninguém está olhando, quando as vítimas têm medo de falar, quando a sociedade finge que não vê. Joguei luz em cima daquele monstro, e ele não teve mais onde se esconder da verdade que tanto tentou enterrar junto comigo literalmente. Tem dias difíceis ainda? Claro que tem. Trauma não desaparece com justiça, mas fica mais suportável quando você está em paz consigo mesma. Tem noites que ainda acordo suando, sonhando com aqueles momentos no quarto, com o peso dele em cima de mim, ignorando meus pedidos desesperados. Mas aí respiro fundo, acendo a luz, olho em volta do meu apartamento seguro, cheio de coisas que escolhi, e lembro que sobrevivi. Lembro que ele está trancado atrás das grades, pagando por cada noite de horror que me impôs durante todos esses anos de casamento. Lembro que escolhi a vida quando seria muito mais fácil ter desistido e deixado ele vencer essa guerra silenciosa contra a minha existência. A cada dia que acordo e respiro o ar puro da praia, é uma vitória pequena sobre aquele homem que quis me enterrar viva e roubar tudo. Minha neta de 15 anos veio me visitar mês passado. Ela tinha ouvido a história resumida da família, mas quis saber detalhes de verdade. Sentamos na varanda com vista para o mar e contei tudo. Cada detalhe horrível, cada noite de abuso, cada plano de assassinato descoberto. Ela chorou muito, me abraçou forte e disse que eu era a mulher mais corajosa que conhecia, que queria ser forte como eu quando crescesse. Respondi que não desejava que ela precisasse ser forte desse jeito, mas que se um dia precisasse, saberia que sempre há saída possível. Ensinei a ela os sinais de relacionamento abusivo, como nenhum homem tem direito sobre corpo de mulher, mesmo sendo o marido dela sempre. Que não existe isso de obrigação conjugal, que sexo sem consentimento é estupro independente de certidão de casamento ou anos juntos. Vi nos olhos dela uma consciência que eu não tinha na idade dela, uma força que minha geração não teve porque ninguém nos ensinou. Isso me deu esperança que talvez as próximas gerações de mulheres não precisem passar pelo que passei para aprender essas lições amargas. Hoje participo de rodas de conversa em escolas falando sobre violência doméstica, sobre como identificar sinais desde namoro na adolescência. Falo principalmente para as meninas, mas também para os meninos, porque precisamos educar
homens a não serem agressores desde cedo. Conto minha história sem filtros, sem suavizar, porque adolescentes precisam da verdade crua para entender a gravidade dessas situações todas. Alguns professores ficam desconfortáveis com detalhes que compartilho, mas eu insisto que precisam ouvir a realidade, não versão adocicada dela. Quantas mulheres da minha geração morreram em silêncio porque tinham vergonha de admitir que marido as estuprava dentro do casamento? Quantas foram envenenadas lentamente, tiveram mortes registradas como naturais, quando na verdade eram homicídios premeditados e bem executados? Meu caso teve final diferente apenas porque decidi investigar quando poderia ter ignorado aquela conversa telefônica suspeita que eu vi naquela tarde. Poderia ter continuado fingindo que não via os sinais, tomando aqueles remédios envenenados até ter o derrame fatal que ele tanto esperava. Mas algo dentro de mim, algum instinto de sobrevivência que ainda não tinha sido completamente destruído, gritou que eu precisava agir rápido. Agradeço todos os dias àquela Maria assustada que teve coragem de revirar o carro, de encontrar aquele celular, de ler aquelas mensagens. Agradeço a Maria que instalou câmeras escondidas, mesmo com medo de ser descoberta e sofrer consequências terríveis se ele percebesse. Agradeço a Maria que procurou advogada, que fez exames, que reuniu provas, que planejou cada passo da vingança pública meticulosamente. Porque foi essa Maria corajosa que salvou minha vida e me deu a oportunidade de ter esses anos finais em paz depois de tanto sofrimento. Sei que minha história é extrema. Sei que nem todos os casamentos envolvem planos de assassinato e conspiração com amantes jovens cúmplices. Mas violência doméstica existe em níveis variados, desde controle financeiro até agressões físicas. E todas são graves igualmente sempre. Se seu marido controla seu dinheiro, impede de ver amigos, monitora celular, diminui você em público, isso também é abuso que destrói. Se ele te força sexualmente, mesmo quando diz não, mesmo que não seja violento como era no meu caso, ainda é estupro conjugal criminoso. Se ele ameaça, manipula emocionalmente, culpa você por tudo, isola de família, são sinais claros de relacionamento abusivo e destrutivo. Não precisa esperar chegar no ponto que chegou comigo, de literalmente estar sendo envenenada para morrer, para buscar ajuda profissional qualificada. Quanto antes sair, mais chances tem de reconstruir vida plena e feliz longe daquele ciclo vicioso de abuso que só piora com o tempo. Eu sei que amor complica tudo, que investimos anos em relacionamentos esperando que pessoa mude, que melhore, que volte a ser quem era, mas pessoas abusivas raramente mudam de verdade. Apenas melhoram as estratégias de manipulação e controle para manter vítima presa para sempre. Meu ex-marido não começou me estuprando na primeira noite de casados. Foi processo gradual de desrespeito crescente aos meus limites pessoais. Começou com comentários sobre meu corpo, minhas roupas, minhas amigas. Foi isolando aos poucos até eu não ter mais ninguém além dele. Depois veio o controle financeiro sutil. Ele administrava tudo, mesmo eu tendo minha própria empresa herdada. Dizia que entendia melhor de dinheiro. As investidas sexuais foram ficando mais agressivas com o tempo, ignorando cada vez mais quando eu não estava com vontade ou estava cansada. Até chegar a ponto onde ele nem perguntava mais, apenas tomava o que considerava dele por direito de marido sobre corpo da esposa. E eu fui normalizando, porque a sociedade me ensinou que esposa boa satisfaz marido sempre, que sexo é dever conjugal independente de vontade. Levei 50 anos para entender que fui estuprada repetidamente dentro do meu próprio casamento, considerado exemplar pela sociedade inteira sempre. Esse entendimento veio tarde demais para recuperar aqueles anos perdidos, mas veio a tempo de salvar anos que ainda me restavam para viver. Aos 70 anos, posso dizer que finalmente entendi o que significa ter autonomia total sobre próprio corpo,
próprias escolhas, própria vida toda, é algo que deveria ser básico, que toda mulher deveria experimentar desde sempre, mas que muitas da minha geração nunca conheceram de fato. Morrem sem nunca terem experimentado verdadeira liberdade, acreditando até fim que sofrimento era normal, que casamento era sacrifício necessário sempre. Não quero que minha neta, minhas amigas jovens da fundação, nenhuma mulher aceite migalhas quando merece banquete completo de respeito e dignidade. Por isso continuo contando minha história, mesmo quando é doloroso reviver, mesmo quando alguns dizem que devia superar e seguir em frente. Seguir em frente não significa esquecer e calar. Significa transformar dor em propósito, usar experiência para evitar que outras sofram igual. Cada vez que conto história e vejo mulher reconhecendo própria situação, buscando ajuda, salvando própria vida, sinto que valeu cada lágrima, cada processo que acompanho, cada denúncia que ajudo a fazer. Cada mulher que abrigou temporariamente é pequena vitória contra essa cultura. Uma cultura que durante séculos ensinou mulheres a aguentarem caladas, a serem mártires do casamento, a morrerem lentamente em silêncio absoluto. Uma cultura que protege agressores com frases como em briga de maridos e mulher não se mete colher, roupa suja se lava em casa sempre. Pois eu meto colher sim, lavo roupa suja em praça pública, exponho cada sujeira, porque vidas dependem dessa exposição necessária e urgente. Alguns homens me odeiam por isso. Dizem que sou feminista radical, que exagero, que estou manchando reputação de homem que pode ser inocente. Mas provas eram irrefutáveis no meu caso. Gravações, mensagens, exames toxicológicos, não tinha margem nenhuma para dúvida sobre culpa dele sempre. E mesmo com provas concretas, ainda teve gente duvidando, dizendo que talvez eu provocasse, que ele não parecia tipo de pessoa capaz disso. Esse é problema. Agressor nunca parece ser capaz até que vítima apresenta provas e, mesmo assim, muitos questionam veracidade dos fatos apresentados. Quantas mulheres desistem de denunciar porque sabem que serão questionadas, desacreditadas, culpadas por próprio estupro ou agressão sofrida? Sistema falha com mulheres constantemente, mas está melhorando lentamente com muito esforço de ativistas e vítimas que tiveram coragem de falar. Quando fui na delegacia pela primeira vez, com as provas todas, policial homem me perguntou se tinha certeza que queria destruir casamento assim. Tive que explicar que casamento já estava destruído no momento que ele começou a me envenenar para me matar e ficar com meu dinheiro todo. Felizmente, a delegada assumiu o caso e foi extremamente profissional. Tratou com seriedade que merecia. Não minimizou nada do que apresentei ali. Mas sei que muitas mulheres não têm mesma sorte. Encontram policiais insensíveis que as fazem desistir logo na primeira tentativa de denunciar. Por isso, a importância de termos mais mulheres em posições de poder, mais delegadas, juízas, promotoras que entendem nuances dessa violência específica. Não que homens não possam ser sensíveis e justos, muitos são, mas mulheres entendem visceralmente medo que sentimos de não sermos acreditadas. O juiz do meu caso foi homem, mas foi justo, analisou provas friamente, aplicou lei com rigor, não se deixou influenciar por advogados dele. A sentença foi dura, mas merecida. 15 anos por tentativa de homicídio qualificado, 8 por estupro conjugal continuado, penas cumpridas em regime fechado. Quando ouvi sentença sendo lida, no tribunal lotado de jornalistas e curiosos, senti peso enorme saindo dos meus ombros, finalmente aliviados. Justiça foi feita. Sistema funcionou pelo menos dessa vez. Monstro foi punido e eu podia finalmente começar a reconstruir vida em paz. Camila também pegou pena significativa. 10 anos por homicídio qualificado, tentado na forma de participação, perdeu tudo o que tinha construído. A família dela me procurou, pedindo que intercedesse,
dizendo que ela tinha filho pequeno, mas respondi que deveria ter pensado nisso antes. Antes de ajudar homem a matar esposa dele para roubar herança, antes de usar conhecimento de enfermeira para adquirir drogas letais ilegalmente, antes de posar usando joias roubadas de mulher que planejava assassinar, antes de rir nas mensagens, chamando vítima de velha caduca inútil sempre. Ações têm consequências, e consequência de tentar matar alguém é prisão. Não importa quantos filhos tem ou quão jovem e bonita é. Beleza não protege de justiça. Juventude não é desculpa para crueldade. Filho não anula crime hediondo cometido conscientemente com premeditação clara. Pode parecer duro, mas dureza foi o que eles planejaram para mim. Morte lenta por envenenamento, enquanto riam da minha cara todos os dias. Minha dureza agora é apenas reflexo proporcional da crueldade que recebi durante anos sem ninguém para me defender ou proteger de nada. Aprendi que compaixão deve ser reservada para quem merece, para quem erra por fraqueza humana, não para quem calcula assassinato friamente. Perdoar não significa esquecer ou relevar, significa liberar próprio coração do peso do ódio que corrói por dentro silenciosamente sempre. Eu perdoei no sentido que não gasto mais energia odiando ele, não acordo todos os dias desejando mal, não vivo remoendo o teu passado, mas perdoar não significou retirar denúncia ou querer que ele saísse da prisão. Justiça e perdão pessoal são coisas completamente separadas. Posso estar em paz com o passado e ainda querer que criminoso pague por crimes que cometeu. Uma coisa não invalida absolutamente a outra. Algumas pessoas confundem perdão com passividade. Acham que perdoar significa deixar pessoa escapar das consequências de atos hediondos cometidos. Mas perdão verdadeiro é libertação própria do peso emocional, não liberação do outro de responsabilidade legal pelos crimes que cometeu conscientemente. Hoje durmo tranquila, sabendo que fiz o que era certo, que busquei justiça através de meios legais, que não me vinguei de forma violenta. Minha vingança foi a verdade exposta. Foi justiça legal servida. Foi reconstrução da minha vida enquanto a dele desmoronava completamente. Ele queria me ver morta e enterrada para ficar com meu dinheiro. Eu estou viva e próspera enquanto ele apodrece sozinho na cadeia. A ironia não passa despercebida. Tentou me tirar tudo e acabou perdendo tudo. Tentou me matar e acabou matando o futuro que imaginava ter. Às vezes o universo tem senso de justiça poético que nenhum roteiro de filme conseguiria superar em termos de satisfação narrativa perfeita. Não acredito em karma necessariamente, mas acredito que ações ruins eventualmente alcançam pessoas que as cometem de uma forma ou outra sempre. Talvez não sempre. Infelizmente, muitos monstros morrem de velhice sem nunca pagarem pelos horrores que cometeram contra pessoas vulneráveis e indefesas. Mas no meu caso específico, justiça foi servida gelada com acompanhamento de humilhação pública e destruição completa de reputação falsa. E isso me satisfaz de forma que nunca imaginei que fosse possível sentir depois de tantos anos de impotência absoluta diante do meu algoz. Poder olhar para trás e ver que sobrevivi, que venci, que estou melhor do que nunca enquanto ele definhou é sensação inexplicável e libertadora. Não é alegria sádica pelo sofrimento dele, mas satisfação profunda de ver justiça sendo feita depois de tanto tempo de injustiça absoluta. Diferença sutil, mas importante. Não celebro dor dele, mas celebro que finalmente teve que responder por cada noite de dor que me causou. E principalmente celebro que não conseguiu me matar, que plano dele falhou miseravelmente, que estou aqui contando história como sobrevivente vitoriosa. Quantas mulheres não tiveram mesma sorte? Quantas estão enterradas agora com causa de morte registrada como natural quando foi assassinato disfarçado? Quantos homens escaparam impunes porque foram cuidadosos o suficiente, porque vítima não descobriu a tempo
porque não havia provas suficientes. Penso nisso e fico com raiva do sistema que falha tantas vezes, que permite que agressores continuem livres enquanto vítimas viram estatísticas. Mas também fico esperançosa porque cada caso que vem à tona, cada condenação, cada história compartilhada, encoraja outras mulheres a denunciarem. Efeito dominó de coragem é real. Uma mulher falando publicamente inspira 10 a buscarem ajuda, que inspiram 100, que inspiram 1000, eventualmente. Minha história teve repercussão porque foi espetacularmente dramática, mas violência doméstica cotidiana, menos cinematográfica, é igualmente grave sempre. Não precisa ter plano de assassinato e amante conspiradora para a situação ser séria o suficiente para buscar ajuda profissional especializada imediatamente. Primeira vez que marido te empurra já é grave. Primeira vez que te xinga em público já merece atenção. Primeiro controle financeiro é sinal vermelho. Violência escalada gradualmente começa pequena e vai crescendo até ponto que vítima não reconhece mais própria vida de tão distorcida que ficou. Por isso a importância de sair cedo, no primeiro sinal, antes que controle se estabeleça tão firmemente que escape pareça impossível de concretizar. Eu sei que não é fácil. Sei que envolve dinheiro, filhos, família, pressão social, medo do desconhecido, medo de ficar sozinha sempre, mas solidão escolhida é infinitamente melhor que companhia que te destrói lentamente, que suga a vida de você até não sobrar nada reconhecível. Prefiro 1000 vezes morar sozinha neste apartamento pequeno, em paz, do que voltar um dia sequer para aquela casa enorme cheia de terror. Tamanho da casa, quantidade de dinheiro, status social, nada disso vale trocar por segurança, dignidade, paz de espírito que não tem preço. Algumas amigas antigas do tempo de casada me evitam agora, acham que exagerei, que deveria ter resolvido de forma mais discreta e privada. Mas essas mesmas amigas nunca perguntaram se eu estava bem naqueles 50 anos, nunca ofereceram ajuda, nunca questionaram hematomas que viram. Então, opinião delas sobre como deveria ter me vingado não tem peso nenhum para mim. Não tem autoridade moral para julgar absolutamente nada. Construir novas amizades com mulheres que entendem que já passaram por situações semelhantes, que não julgam, mas apoiam incondicionalmente sempre. Essas amizades novas são mais verdadeiras que todas aquelas superficiais do tempo de casada, onde eu fingia ser feliz em eventos sociais. Não tenho mais paciência para falsidade, para conversas vazias sobre nada importante, para fingir que está tudo bem quando não está nada bem. Idade me deu liberdade de ser autêntica completamente, de falar verdades desconfortáveis, de não me importar com o que pensam de mim. Quando você sobrevive à tentativa de assassinato, preocupação com fofoca de vizinho perde completamente toda a relevância na escala de prioridades. Perspectiva muda drasticamente quando encara a mortalidade de frente, percebe que tempo é finito demais para desperdiçar com besteira e hipocrisia. Cada dia extra que ganhei, depois de descobrir plano dele, é presente que não vou desperdiçar, agradando pessoas que não importam de verdade. Vivo para mim agora, para meus projetos, para mulheres que ajudo, para momentos simples de felicidade que durante décadas me foram negados. Café da manhã demorado na varanda, vendo o sol nascer no mar. Algo que parece tão simples, mas era impossível quando vivia naquela prisão. Escolher roupa que quero usar, sem ouvir comentários críticos sobre estar velha demais, gorda demais, fora de moda demais para aquilo sempre. Gastar meu dinheiro como quiser, sem ter que prestar contas ou ouvir que sou irresponsável, gastadeira, que não entendo de finanças adequadamente. Liberdades pequenas que pessoas livres nem percebem que têm são conquistas imensas para quem viveu sob controle absoluto por 50 anos completos. Por isso, quando alguém minimiza a violência doméstica como briga de casal
como algo normal, sinto raiva, porque não tem dimensão do que significa. Não é ciúme romântico, não é proteção excessiva, não é amor intenso demais. É controle calculado que destrói pessoas sistematicamente até morte. E quando a vítima finalmente reage, busca ajuda, expõe abusador, é ela quem fica sendo questionada sobre por que demorou, por que não saiu antes. Porque sair exige recursos que muitas vezes abusador tirou deliberadamente, exige coragem que foi sistematicamente minada, exige clareza mental que foi destruída. Eu tive sorte de ter minha empresa, meu dinheiro próprio, que ele não conseguiu controlar completamente, minha idade que me deu certa sabedoria. Mas mulheres jovens, com filhos pequenos, sem recursos, isoladas de família, não têm mesmo as ferramentas que eu tive para escapar dessa armadilha. Por isso, Fundação é tão importante, oferece exatamente esses recursos que faltam para mulheres conseguirem sair, recomeçar, sobreviver longe do abusador. Ninguém deveria precisar ser rica ou ter recursos próprios para conseguir escapar de relacionamento que está literalmente matando aos poucos. Ajuda deveria ser acessível para todas, independente de classe social, raça, idade, localização geográfica ou qualquer outro fator limitante sempre. Sistema precisa melhorar muito ainda. Casas de abrigo são insuficientes, processos demoram eternidade, medidas protetivas frequentemente não protegem. Mas cada pequeno progresso conta, cada lei aprovada, cada delegacia especializada, cada profissional treinado faz diferença em vidas concretas salvas. Continuo fazendo minha parte, mesmo aos 70 anos, enquanto tiver energia e voz, vou usá-las para amplificar vozes de quem ainda está presa. Alguns dias canso. Reviver trauma constantemente é exaustivo emocionalmente. Tem dias que só quero pintar e esquecer tudo o que aconteceu comigo. Mas aí recebo mensagem de mulher dizendo que minha história salvou a vida dela, que deu coragem para denunciar. E lembro, porque continuo. Cada vida salva. Vale todas as noites mal dormidas, todas as lágrimas derramadas recontando história, todo o desconforto de exposição pública intensa. Se meu sofrimento servir para poupar uma mulher sequer de passar pelo que passei, então valeu cada segundo daquele inferno que vivi. Não queria ter passado por isso, óbvio. Ninguém escolhe ser vítima. Mas já que passei, posso escolher o que fazer com experiência terrível. Posso amargurar sozinha em silêncio ou posso transformar dor em ferramenta que abre caminhos para outras mulheres escaparem antes que seja tarde. Escolhi segunda opção porque ficar em silêncio seria deixar ele vencer mesmo depois de preso. Seria desperdiçar lição cara que aprendi duramente. Minha voz agora alcança milhares através de palestras, entrevistas, postagens em redes sociais que Fundação mantém ativamente para conscientização permanente. Virei involuntariamente figura pública nessa luta, reconhecida na rua, convidada para eventos, citada em reportagens sobre violência doméstica sempre. Nunca busquei fama, só queria justiça e paz. Mas se visibilidade ajuda, causa então aceito esse papel com responsabilidade que merece. Uso plataforma sempre para direcionar a atenção, não para mim, mas para mulheres anônimas, sofrendo agora mesmo em silêncio desesperador e isolado. Para estatísticas alarmantes que mostram que uma mulher morre a cada poucas horas vítima de violência doméstica só no Brasil atualmente. Para a necessidade urgente de educação desde a infância sobre consentimento, respeito, igualdade, para quebrar ciclo que se repete por gerações inteiras. Não basta punir agressores depois do fato. Precisamos criar sociedade onde homens simplesmente não se tornem agressores em primeiro lugar. Onde meninos aprendam desde cedo que não são donos de corpos femininos, que não é romantismo insistir quando mulher diz não claramente, onde meninas aprendam que merecem respeito absoluto
que sinais de controle são vermelhos, não românticos, que podem dizer não sempre. Mudança cultural é lenta e frustrante, mas está acontecendo gradualmente com esforço coletivo de muitas pessoas comprometidas com essa causa. Vejo diferença enorme entre como minha neta pensa sobre relacionamentos e como eu pensava na idade dela. Progresso é inegável apesar de lento. Ela questiona tudo, exige respeito, não tolera desrespeito, nem pequeno, tem consciência que levei 50 anos para desenvolver dolorosamente sozinha. Isso me dá esperança que futuro será diferente, que netas dela talvez nem consigam imaginar mundo onde marido podia estuprar esposa legalmente, porque, até bem recentemente, estupro conjugal nem era reconhecido como crime no Brasil, era considerado direito do marido sobre corpo da esposa. Lei Maria da Penha mudou muito, mas a aplicação ainda falha frequentemente. Cultura ainda resiste mudanças. Mentalidade antiga persiste em muitos setores. Juízes velhos ainda fazem perguntas culpabilizando vítima. Policiais ainda tratam com descaso. Família ainda pressiona para perdoar e voltar sempre. Mas aos poucos, as rachaduras no sistema vão crescendo, luz vai entrando, mudança vai acontecendo, mesmo que em ritmo glacial e frustrante. E cada história como a minha, que vira pública, adiciona pressão para o sistema melhorar, para a sociedade acordar, para coisas mudarem efetivamente. Por isso, não me arrependo de ter feito escândalo público, ao invés de resolver discretamente. Escândalo era necessário para acordo coletivo. Pessoas confortáveis não mudam nada. Mudança vem de incômodo, de desconforto, de ter que confrontar realidades feias que prefeririam ignorar. Joguei realidade feia na cara de 200 convidados naquela festa e, por extensão, na cara da cidade inteira, quando os jornais publicaram história. Fiz propositalmente para ninguém poder fingir que não sabia, para não ter como desviar o olhar e seguir com vida ignorando o sofrimento alheio. Funcionou, conversa sobre violência doméstica aumentou exponencialmente na cidade. Depois do meu caso, denúncias aumentaram, consciência cresceu visivelmente. Algumas mulheres me agradeceram, dizendo que minha coragem deu coragem a elas, que finalmente conseguiram falar depois de anos sofrendo caladas. Outras me criticaram dizendo que causei mais mal que bem, que agora maridos estão mais desconfiados, mais controladores, mais perigosos ainda. Mas não podemos deixar de expor injustiça com medo de reação de abusadores. Isso é deixar eles ganharem, é perpetuar ciclo infinitamente. Mulheres não são responsáveis por controlar raiva de homens violentos. Homens violentos são responsáveis por própria violência que escolhem exercer, cansada de narrativa que coloca peso em vítimas de não provocarem, de se comportarem certo, de protegerem sentimentos frágeis de abusadores. Abusadores não têm sentimentos frágeis, têm egos inflados e senso doentio de direito sobre vidas e corpos alheios que precisam controlar sempre. E a única forma de combater isso é tirando o poder deles através de exposição, consequências legais, ostracismo social, perda de benefícios do crime. Foi exatamente o que fiz com meu ex-marido. Tirei todo o poder dele sistematicamente, expondo, processando, isolando socialmente até não sobrar nada. Agora, ele é homem velho sozinho, sem dinheiro, sem reputação, sem respeito, cumprindo pena longa, sem perspectiva de vida digna ao sair algum dia. É triste? Talvez, mas é justo. É proporcional ao que planejou para mim. É consequência direta de escolhas que ele fez conscientemente por anos. Não perco sono com o sofrimento dele. Perco sono pensando em mulheres que não conseguiram escapar, que morreram sem justiça, sem vingança, sem paz. Elas são milhares, estatísticas frias que representam vidas reais destruídas, famílias devastadas, potencial humano desperdiçado por violência machista.
Cada vez que vejo notícia de mais uma mulher morta por companheiro, sinto raiva renovada, frustração de saber que poderia ter sido evitado. Se alguém tivesse percebido os sinais, se ela tivesse tido recursos para sair, se sistema tivesse funcionado, se sociedade tivesse se importado, tantos seis que nunca serão respondidos para aquelas que já se foram, mas podem ser respondidos para próximas se aprendermos com tragédias. Por isso a importância de falar, de denunciar, de não aceitar violência nenhuma nem pequena como normal ou tolerável em relacionamento nenhum. Palmada não é carinho, grito não é paixão, controle não é proteção, violência sexual não é desejo intenso, são todas formas de abuso. E abuso não melhora com tempo, não muda com paciência, não se cura com amor suficiente, apenas escalada até pontos sem retorno possível. Aprendi isso tarde demais para recuperar 50 anos perdidos, mas aprendi a tempo de salvar anos restantes e ajudar outras a se aprenderem mais cedo. Se está lendo isso e reconhecendo própria situação em algum ponto da minha história, por favor, busque ajuda antes que seja tarde demais. Liga 180. É Central de Atendimento à Mulher. Funciona 24 horas, gratuito, confidencial. Podem orientar sobre próximos passos para a segurança. Delegacia especializada de atendimento à mulher existe em muitas cidades. Profissionais treinados para lidar com esses casos especificamente sempre. Casas de abrigo podem receber temporariamente, enquanto organiza vida, documentos, recursos para recomeço, longe do agressor que representa perigo. Advogados especializados, muitos oferecem consultas gratuitas iniciais, podem orientar sobre medidas protetivas, divórcio, guarda de filhos, partilha. Rede de apoio é fundamental, amigos, família que apoiam, não que pressionam para voltar, terapeutas, grupos de apoio com outras sobreviventes. Ninguém consegue sair sozinha completamente. Eu tive ajuda de advogada, de amigas novas, de instituições, e ainda assim foi difícil demais. Não tenha vergonha de pedir ajuda. Vergonha deveria sentir quem agride, não quem sofre agressão e busca desesperadamente forma de sobreviver. Sua vida vale mais que casamento, mais que opinião alheia, mais que estabilidade financeira, mais que qualquer coisa que te prendem ali. Porque vida sem vida não é vida. É apenas sobrevivência, em modo piloto automático, esperando o fim inevitável chegar eventualmente sem luta. Você merece mais que isso. Merece acordar sem medo, dormir sem terror, viver sem precisar calcular cada palavra para não provocar fúria. Merece relacionamento onde não é objeto sexual disponível sempre, onde não é propriedade controlada, onde é parceira respeitada e valorizada genuinamente. Relacionamento saudável existe. Não é conto de fadas, mas também não é pesadelo constante disfarçado de normalidade que te disseram aceitar. Levei 68 anos para experimentar, primeira vez relacionamento saudável comigo mesma, para aprender a me respeitar, me valorizar, me proteger finalmente. Não estou em novo relacionamento romântico, nem quero, estou bem sozinha, redescobrindo quem sou, sem alguém definindo isso por mim constantemente. Talvez um dia, quem sabe, mas não é prioridade nem necessidade. Estou completa sozinha, pela primeira vez na vida inteira, sem precisar de ninguém. Isso é libertação verdadeira. Perceber que não precisa de outra pessoa para ser inteira, que pode ser feliz sozinha, que solidão não é punição. Solidão escolhida é refúgio, é paz, é espaço para crescer sem ser podada, para florescer sem ser pisoteada, para simplesmente existir livremente. Mulheres da minha geração foram ensinadas que precisavam de homem para serem completas, que solteira velha era fracasso, que casamento era sucesso. Quantas ficaram em casamentos miseráveis até morte apenas para não serem vistas como fracassadas, como encalhadas,
como sozinhas patéticas sempre. Eu quase fui uma delas. Quase morri naquele casamento horrível, porque divorciar aos 68 parecia pior que aguentar até fim natural chegar logo. Mas descobrir plano de assassinato mudou o cálculo completamente. Sobrevivência superou vergonha social, instinto falou mais alto que condicionamento cultural. E hoje agradeço todos os dias por aquele celular escondido, por aquela conversa telefônica, por cada sinal que me alertou para perigo real. Porque sem aquilo estaria morta agora, enterrada com causa de morte natural falsificada, enquanto ele viveria feliz com o amante usando meu dinheiro. Essa realidade alternativa me assombra às vezes. Pensar quão perto cheguei de ele conseguir, quão facilmente poderia ter dado certo o plano dele. Mas não deu. Falharam. E agora pagam preço. Enquanto eu vivo a melhor vida possível com o tempo que me resta neste mundo, ainda vasto e interessante. Viajei mais nestes 2 anos que em 50 de casamento. Conheci mais pessoas genuínas, ri mais, chorei menos, vivi mais intensamente sempre. Porque agora, cada experiência é minha escolha, não imposição dele. Cada lugar que visito, quis visitar, não fui arrastada, contrariada, reclamando. Liberdade tem sabor que não consigo descrever adequadamente em palavras. Precisa ser experimentada para entender plenamente a diferença que faz. E quero que toda mulher presa em relacionamento abusivo saiba que essa liberdade existe esperando do outro lado do medo que te paralisa agora. Que vale a pena enfrentar medo, incerteza, dificuldades temporárias para alcançar paz permanente que parece impossível, mas é real e alcançável. Não vai ser fácil. Foi difícil para mim mesmo, com recursos que tinha. Será difícil para você também, com desafios específicos próprios sempre. Mas difícil não é impossível. É apenas caminho longo que se percorre um passo de cada vez, um dia depois do outro, até chegar lá finalmente. Primeiro passo é mais difícil. Sair da inércia, romper silêncio, admitir para si mesma que a situação é insustentável e precisa mudar radicalmente. Depois, fica mais fácil relativamente. Cada passo dado longe do abusador é passo em direção à vida. Cada dia livre é dia recuperado do desperdício. Hoje, quando acordo e não vejo aquele homem ao lado, sinto alívio profundo, gratidão por estar viva, esperança de que dias melhores continuam vindo. Isso é o que quero para todas vocês que estão lendo, reconhecendo própria história refletida na minha. Espero que acendam faísca de coragem necessária. Coragem não é ausência de medo, mas ação apesar dele é dizer chega quando tudo pressiona para continuar, é escolher você quando todos pedem sacrifício. Você consegue, é mais forte do que imagina, sobreviveu até aqui, não sobreviveu? Então tem força para mais um passo, mais um dia, mais uma tentativa. E quando conseguir sair, quando estiver segura longe dele finalmente, vai olhar para trás e não acreditar que aguentou tanto tempo aquela vida terrível. Vai se perguntar por que não saiu antes, mas não se culpe por isso. Saiu quando estava pronta, quando teve recursos necessários, quando conseguiu reunir força. Cada jornada é única, cada tempo é válido. Importante é não desistir, é manter esperança que vida melhor existe possível além dos muros da prisão. Minha vida aos 70 é prova viva que nunca é tarde para recomeçar, para buscar justiça, para reivindicar dignidade roubada durante décadas inteiras. Se eu consegui aos 68, você consegue em qualquer idade que esteja agora, com recursos que tem, com força que encontrará quando precisar muito. Você é digna de vida sem violência, sem medo, sem dor, sem controle abusivo disfarçado de amor, de relacionamento, de cuidado protetor aparente. Você é digna de acordar em paz, de dormir sem terror, de dizer não e ser respeitada, de ter voz que importa nas decisões próprias sempre. Você é digna de autonomia total sobre corpo, dinheiro, tempo,
vida inteira sem precisar permissão ou aprovação de ninguém para existir plenamente feliz. Essa dignidade ninguém pode tirar de você realmente. Podem tentar suprimir, podem fazer esquecer temporariamente, mas permanece esperando ser reivindicada sempre. Chegou sua hora de reivindicar, de dizer basta, de buscar ajuda, de planejar saída, de escolher vida ao invés de continuar nessa morte lenta diária. Eu escolhi vida aos 68, quando descobri plano de assassinato, mas deveria ter escolhido décadas antes no primeiro estupro, no primeiro controle, no primeiro sinal. Não cometa meu erro de esperar tarde demais. Não normalize abuso gradual que parece aceitável porque não é espancamento visível com marcas físicas. Abuso psicológico mata tanto quanto físico, apenas mais lentamente, mais silenciosamente, deixando vítima como casca vazia sem alma que foi sugada gradualmente. Não deixe chegarem nesse ponto com você. Não deixe te reduzirem à sombra, a fantasma, a serva sem vontade própria na casa-prisão disfarçada, lar. Lute por você, busque ajuda, denuncie, saia, faça o que for necessário dentro da legalidade para proteger vida e dignidade, que são sagradas sempre. E se alguém julgar, se família criticar, se sociedade questionar, lembre que a opinião de quem não viveu seu inferno não tem peso nenhum real para determinar escolhas. Apenas você sabe profundidade de sofrimento vivido. Apenas você tem direito de decidir até onde aguenta quando chega ao limite intolerável final. Confie em instinto que grita perigo, em corpo que contrai de medo, em mente que calcula rotas de fuga. Sinais não mentem mesmo quando nega consciente. Seu corpo sabe que está em perigo antes da mente aceitar. Preste atenção nele, proteja-o, porque é o único que tem nesta vida única limitada. Estou aqui aos 70 anos, viva e feliz porque escutei sinais a tempo de agir, porque escolhi crer em instinto de sobrevivência ao invés de desculpas dele. Você também pode estar viva e feliz, pode reconstruir, pode vencer, pode transformar vítima em sobrevivente, em vitoriosa, prosperando apesar de tudo sempre. Não é fácil. Repito porque é verdade importante, mas é possível, é alcançável, é real para quem se permite acreditar que merece mais e busca. Você merece mais que migalhas de respeito, que momentos esporádicos de ternura entre violências, que desculpas vazias após cada abuso cometido repetidamente. Você merece banquete completo de amor real, respeito constante, parceria genuína ou solidão digna, nunca companhia abusiva que destrói sistematicamente. Então eu te pergunto agora diretamente, olhando através dessas palavras, para a alma que sabe verdade mesmo negando. O que você vai escolher fazer hoje? Vai continuar aceitando, inaceitável, esperando um milagre de mudança que estatisticamente não virá? Ou vai dar primeiro passo rumo à liberdade assustadora, mas real? Decisão é sua, sempre foi sua. Apesar de te convencer em contrário, poder está em suas mãos para mudar história, para reescrever final, para sobreviver vitoriosa. Eu escolhi vida, justiça, liberdade, dignidade, e hoje não me arrependo nem um segundo, apesar de dificuldade do caminho percorrido até aqui cheio de espinhos. Porque liberdade vale cada lágrima derramada durante o processo, vale medo enfrentado, vale incerteza navegada, vale tudo para chegar aqui, onde estou agora finalmente. Do outro lado do medo, existe vida melhor que você imagina possível para si mesma, depois de tanto tempo aceitando tão pouco como tudo que merece. Venha para esse lado, junte-se a nós, sobreviventes, que viramos vitoriosas, que reconstruímos vida, que ajudamos próximas a fazerem mesmo caminho libertador sempre. Não está sozinha. Somos milhares que sobrevivemos, que entendemos, que acolhemos, que apoiamos, que acreditamos em você quando ainda não acredita em si. Sua história
não precisa terminar em tragédia, como quase terminou a minha. Pode terminar em recomeço, em renascimento, em vitória contra todas as probabilidades. Mas para isso precisa agir, precisa buscar ajuda, precisa dar primeiro passo, por mais assustador que pareça agora, paralisada pelo medo conhecido habitual. Medo do desconhecido parece maior que medo do conhecido violento, mas é ilusão que nos mantém presas. Realidade é que desconhecido pode ser maravilhoso sempre. Dê chance para você descobrir isso. Dê oportunidade para a vida que merece se manifestar. Dê primeiro passo hoje mesmo, que seja apenas pedir informação. Ligar 180, pesquisar recursos locais, conversar com alguém de confiança. Qualquer movimento em direção à saída é vitória sobre paralisia do medo sempre. E se der passo e não conseguir continuar imediatamente, tudo bem, descanse, reúna forças, tente novamente. Progresso não é linear, mas acumulativo eventualmente. Importante é não desistir completamente, é manter viva a chama de esperança que vida melhor existe possível. É acreditar que você merece essa vida melhor, porque você merece, não por ter feito algo extraordinário, mas simplesmente por existir, por ser humana, por ter dignidade inerente que ninguém pode tirar de verdade. Recupere sua dignidade roubada, reclame seu poder usurpado, retome sua vida sequestrada, faça a justiça de acontecer para você como fiz para mim mesma finalmente. E quando conseguir, quando estiver segura e livre, conte sua história também, ajude próxima que ainda está presa onde você estava, pague adiante força recebida. Porque juntas somos imbatíveis, juntas mudamos cultura que normaliza a violência, juntas salvamos vidas, juntas construímos futuro onde nossas netas não precisarão dessa coragem. Mas até lá, precisamos continuar lutando, denunciando, expondo, apoiando, sobrevivendo e eventualmente prosperando, apesar de todos os obstáculos impostos sempre. Você consegue, eu sei que consegue, porque consegui, porque vi centenas conseguirem, porque força está dentro de você esperando ser descoberta finalmente hoje. Então respire fundo, sinta a força crescendo e tome decisão que vai salvar sua vida. Comece planejando saída, mesmo que leve tempo para executar completamente, porque planejamento já é ação, já é resistência contra resignação, já é recusa de aceitar destino que querem impor, já é esperança materializada em movimento. Comece hoje, comece agora, comece pequeno se necessário, mas comece, porque cada jornada mais longa começa com o primeiro passo, dado com coragem presente. Eu estarei aqui torcendo por você, esperando que encontre caminho para a liberdade, desejando que a história termine em vitória, como a minha terminou finalmente. Você consegue, você vai conseguir, você merece conseguir, e quando conseguir, vai olhar para trás e sentir orgulho imensurável da guerreira que se tornou. Até lá, mantenha-se segura, planeje cuidadosamente, busque ajuda disponível e nunca esqueça que merece vida sem violência, sem medo, sem dor desnecessária sempre. Sua vida importa, sua história importa, você importa. Não deixe ninguém convencer do contrário, nem por segundo, mais na existência preciosa finita que tem agora. Obrigada por me ouvir até final desta história longa e dolorosa, mas verdadeira em cada palavra compartilhada aqui com vocês hoje, intimamente. Esta foi minha história e cada palavra é verdadeira. São histórias de pessoas reais que passaram por situações extremas e encontraram força para seguir em frente. Se esta história tocou você de alguma forma, por favor, se inscreva no canal. Posto histórias reais de superação, vingança e justiça toda semana aqui. E me conta nos comentários se você já viveu algo parecido. O que você teria feito no meu lugar? Adoro ler suas histórias também. Me conecta com vocês. Será que fui longe demais ao expor ele publicamente daquele jeito? Você acha que vingança pública foi exagerada
Ou foi justa, considerando o que ele fez? Se você descobrisse que pessoa que dorme ao seu lado planejava te matar, conseguiria perdoar? Ou vingança seria inevitável, como foi para mim naquela situação? Já passou por algo parecido com pessoas que amava e confiava completamente? Como lidou com traição dessa magnitude absolutamente devastadora e inesperada? Clique nos vídeos que aparecem na tela agora para mais histórias emocionantes que vão te fazer refletir sobre relacionamentos, família e justiça sempre. Até a próxima história. Cuide-se, valorize-se e nunca aceite menos do que respeito e dignidade absolutos em qualquer relacionamento da sua vida inteira.